Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes. Sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre a arte tradicional africana. Como diria o nosso querido antropólogo Frank Willett, ele vai dizer que sobre a arte africana, eles olham para a tradição artística do seu povo e ao mesmo tempo estão inseridos no cenário atual da arte. Sim, quando nós falamos dessa arte tradicional africana, a gente vai ver que é um continente enorme, com uma diversidade gigantesca, e a gente não pode nos colocar com generalizações. A gente não pode classificar como algo generalizado. Estamos falando de um continente que tem a sua formação de 54 países. E a gente vai ver diversas culturas, dialetos, etnias. Vamos ver características de produções artísticas feitas de ouro, madeira, marfim, tecido, entre outras, de diversos povos. Claro, vamos observar que nessa arte africana, vamos caracterizar em dois períodos. Uma arte aí tradicional, a africana tradicional, uma arte contemporânea. Falar nessa arte africana tradicional, a obra de arte não era produzida para ser apreciada ali, mas ela estava inserida no dia a dia, na vida das pessoas. Ela estava nas casas, nas ruas, ela estava ali. Ela fazia de tudo aí em todos os seus lugares. Claro, contudo, as peças artísticas aí contemporâneas, elas são produzidas aí para serem hoje vistas, por exemplo, no museus, espaços públicos, mas atenção, durante aí esse século XV, a gente vai ter esse domínio aí sobre o continente africano. A gente vai ver que muitas obras elas são levadas para a Europa e vistas aí como algo exótico, algo aí totalmente estereotipada, fugindo do seu contexto. Então tomem cuidado nas provas. Ao falar da arte africana, devemos lembrar que ela, ao ser levada à Europa, ela foi vista aí como algo estereotipado. Ela não foi analisada de acordo com as suas tradições. Por isso que é importante que uma questão que devemos levantar, simplesmente que na arte aí, africana tradicional, os povos africanos, eles buscavam simplesmente esse principal ponto, a ancestralidade. Assim, não podemos interpretar a arte desse povo ou de uma população aí específica sem entendermos o quê? O contexto social, cultural que esse povo está inserido. Por isso que quando falamos aí das características desses povos africanos, nós devemos pensar o quê? Em levantar um ponto. Arte africana ou artes africana? Devemos falar artes africanas. Por quê? Não é apenas um estilo, mas sim vários. Por isso que vamos falar aí dessas formas de expressões artísticas, da cerâmica, das máscaras, esculturas, pintura corporal, dos vestuários, da própria música. Quando falamos aí da escultura, a gente vai falar dessas esculturas principalmente feitas em madeira, com o intuito aí de rituais, para os rituais aí feito da espiritualidade. Então é feita com diversos materiais, podem ser encontrados principalmente essas esculturas nos palácios, em outros edifícios principalmente reais. E atualmente aí essas esculturas aí, elas são feitas, por exemplo, para fins turísticos, para que as pessoas, por exemplo, hoje isso no período contemporâneo, no século XV, por exemplo, elas tinham um intuito aí de enfeite e também de uma interligação com o lado espiritual. Quando falamos, por exemplo, da cerâmica, estamos falando, por exemplo, de peças aí em terracota, por exemplo, aí da cultura Nok, da Nigéria. Vamos ver aí obras com feições aí cilíndricas, por exemplo, com olhos e bocas perfuradas. Elas também têm esse aspecto ritualístico e elas eram produzidas aí com o intuito de interligação com o mundo espiritual. São os mais antigos aí registros dessa arte africana encontrados aí nesse período nosso da atualidade. E quando nós falamos, por exemplo, das máscaras, a maioria aí era feita de madeira. No entanto, nós vamos observar algumas confeccionadas aí, por exemplo, de ferro e também de marfim, pedra, até o próprio cobre, ouro, bronze. E as máscaras, elas serviam aí como disfarce para incorporar aí essas divindades aí, adquirir esses poderes aí mágicos, rituais, e também em rituais funerários, por exemplo, aí de morte.
E um ponto importante, o nosso querido artista Pablo Picasso, por exemplo, um grande artista do cubismo, ele vai utilizar em diversas obras dele, por exemplo, uma que vai aparecer agora na tela, a gente vai ver que ele utilizava principalmente dessas expressões. Ele era apaixonado pelas máscaras africanas, por exemplo, e acrescentava bastante nas suas obras. E quando nós falamos, por exemplo, da pintura corporal, a gente vai ver as tatuagens. Era algo muito comum, por exemplo, alguns povos, por exemplo, acreditavam que a pintura corporal ela fazia a cura de doença, entre outras, e alguns aí consideravam essas práticas, por exemplo, de forma bárbara. Os europeus, principalmente durante o século XV, eles vão ver que a pintura corporal africana, eles consideravam de forma errônea como algo bárbaro. Lembrando que a gente está vendo um choque de cultura, eles sempre vão partir daquilo. Tudo que é novo eu desconsidero. Então o europeu desconsiderou a cultura africana. Por isso que a gente vai ver que esses povos africanos, alguns povos específicos ali, eles acreditavam que a pintura corporal fazia a prevenção e também a cura de diversas doenças. Então a gente vai observar que, por exemplo, um dos pontos mais interessantes ali, o vestuário da cultura africana, ele vai ser uma vestimenta aí com características, principalmente com esses tecidos coloridos, os próprios desenhos que vão trazer aí uns padrões próprios. Entre outros adereços aí, por exemplo, a gente vai ver turbante, desde os anéis no pescoço, e a gente vai ver que toda a produção artística africana, ela é uma produção funcional. Então a gente vai ver também que ela vai servir a vestimenta para proteção contra o frio, o calor, o uso do tecido de algodão feito da pele de animais. E claro, a gente vai ver principalmente um dos pontos bem importantes, a música africana, por exemplo, a utilização dos tambores. Então, é sim algo colocado de percussão. E a gente vai ver, por exemplo, os instrumentos africanos de batuque. E claro, os estilos mais comuns aí, o batuque africano é um termo genérico aplicado ao ritmo de percussão. Deram origem às nossas rodas de samba, por exemplo. Lembra-se que o samba, ele vai começar dentro da comunidade, dentro aí dos morros, ele vai descer e vai ser colocado. Lembrando que temos um revisando sobre. E seguindo, nós vamos ver que alguns instrumentos, os arcos musicais, os tipos de tambores vão ser variados, provindos dessa cultura africana. Por conta aí esses instrumentos, eles surgem durante aí esses ritos ritualísticos, momentos. E a gente vai ver uma curiosidade bem interessante. A gente sempre fala, macumba, blá, blá, blá. A gente sempre tem essa forma estereotipada, errônea de dizer macumba é um instrumento, tá, musical de percussão, como se fosse o reco-reco, ó, você vai raspando e fazendo som. Então, o nome derivado aí dessa árvore africana. Então, meu povo, quando falarmos aí de arte africana, nós devemos acrescentar ela assim no plural, artes africanas. Por quê? É uma arte aí que tem que é uma arte diversificada. Cada região tem a sua própria característica. Lembrar sempre que é uma arte focada e muito importante na ancestralidade. Por exemplo, na parte das esculturas, os totens, por exemplo, de madeira, eles sempre vão caracterizar até a própria escultura. Alguns povos, por exemplo, uma das características dos Nok, ali da Nigéria, eles colocavam um pedaço de carne da pessoa que morreu ali, deixava dentro da escultura, e aquela carne ia apodrecendo, mas era um pedaço daquele ancestral, passava de geração a geração. Eles acreditavam sempre nisso, na ancestralidade. É um ponto muito importante sobre a cultura africana. Sempre é o ancestral, o primeiro, a interligação um com o outro, é baseada nisso. Então lembra-se sempre, a ancestralidade, falar da cerâmica, estamos falando em terracota, e essa cerâmica, ela trabalha em terracota, ela é produzida principalmente para os rituais. As máscaras também era algo para os rituais, feitas aí de madeira, pedra, cobre, ouro ou bronze. As esculturas, elas eram colocadas aí diversos materiais, principalmente encontradas nos palácios. Hoje elas são produzidas aí para fins turísticos de venda. E a pintura corporal, eles tinham essa ideia da tatuagem,
e acreditavam que essa pintura fazia-se a prevenção e a cura de diversas doenças. E a vestimenta, nós vamos observar uma vestimenta totalmente colorida e também que buscava padrões próprios. Temos os turbantes e também os anéis de pescoços, esses adornos. Tudo bem, meu povo? Na descrição do vídeo temos exercícios, temos os tópicos. Meu povo, beijo, me liga, abraço, tamo junto, fica, abraço.